Nossa lição tem como base aqui a resposta de Jó, capítulo 23, Jó capítulo 23 e capítulo 24. O capítulo 23 tem apenas 17 versículos. Vamos ler este capítulo. Eu vou pedir para o Reginaldo fazer essa leitura. Tem um microfone por aí? É Jó capítulo 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se meu adianto ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardarei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estás ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e, quando considero, temo. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Obrigado. Em resumo, a gente percebe que a resposta de Jó, a palavra de Jó, é aos seus amigos, principalmente no que se refere a dizer que o sofrimento que ele estava passando não era por causa do pecado. Então ele coloca aqui, a sua palavra, e ele traz o tema soberania de Deus. Quando ele coloca no verso 13, se ele resolveu, quem o pode dissuadir? E depois aqui no último verso, o verso 16 e 17, Deus é quem me faz desmaiar o coração. Então isso aqui é como introdução, antes da introdução aqui, só para a gente ter esse pano de fundo da lição toda. É muito bom quando a gente estuda já com esse pensamento, a respeito do que se trata a lição. Bom, nós sabemos aqui que Jó, ele enfrentou uma grande dificuldade, O livro de Jó fala a respeito desse momento, perdendo seus bens, perdendo seus filhos e ainda ficando doente. E aí nós percebemos que aparecem amigos que não ofereceram verdadeiro consolo e ainda julgaram mal, foram verdadeiras pedras de tropeço e trazendo mais tristeza e angústia para Jó com as suas palavras. Então a gente tem aprendido no decorrer dessas lições, o tempo passa rápido, nós estamos na lição 7 já. Nós temos aprendido no decorrer dessas lições
é o modo como nós devemos tratar aqueles que sofrem. Eu acredito que nós estamos aprendendo bastante a respeito dessa questão, que é o cuidado que a gente tem que ter para falar, principalmente com alguém que vem trazer uma dificuldade. Aquela história de chegar para a pessoa e falar, não, isso não é nada, né? Ou chegar para a pessoa e falar, você passou por isso, eu passei 10 disso. Então, todos esses tipos de coisa que nós realmente não devemos fazer, nós temos aprendido. Temos aprendido que nós temos que levar uma palavra para as pessoas. E aqui na introdução, nós vamos ver isso, que nós devemos ter empatia. Empatia para com o outro, ouvir o outro. Quando alguém enfrenta desafios severos, não é apenas a busca por soluções que importa, mas também o desejo de ser compreendido e ter suas experiências e sentimentos validados. Então ele está dizendo aqui, quando alguém chega diante de nós, a nossa intenção maior não é resolver o problema da pessoa, ou não é falar alguma coisa para a pessoa, mas é oferecer essa companhia, né? E usar da empatia que nós estamos falando para mostrar para aquela pessoa que nós compreendemos que ela está sofrendo. Essa é a questão, de nós estarmos ao lado das pessoas. Além de escutar, devemos assim ter respeito, reconhecimento pela jornada alheia. Ainda diz aqui na introdução, portanto, na interação com os que sofrem, seja por perdas, dor ou injustiça, a capacidade de ouvir com atenção e compaixão são indispensáveis. Eu usei o termo empatia, acredito que é um termo bem conhecido. No dicionário diz que empatia é a capacidade que uma pessoa tem de se sentir e se colocar no lugar de outra pessoa, como se estivesse vivendo a mesma situação. Quando alguém chega em desespero diante de você, o quanto você consegue captar como aquela pessoa chegou a essa conclusão, a esse sentimento. Então a empatia é algo de se realmente colocar no lugar da pessoa. É fácil para nós, né, dizermos que a vida do outro é fácil, mas calçar os sapatos do outro, lá andar o caminho do outro. E a empatia é muito difícil porque há uma série de contextos. É difícil você entrar totalmente, você não sabe o que aquela pessoa passou na vida. Você sabe por um pouquinho mais. Mas é a ideia que nós precisamos aprender. E não só entrar, mas também entender esses sentimentos e poder consolar, ajudar e ouvir. Vamos ao ponto 1. O ponto 1 é o maior aqui, é bem grande. Depois parece que ele vai diminuindo. O 1 é grandão, o 2 é um pouco menor e o 3 é bem pequenininho, né? Então a gente vai gastar um pouco mais tempo aqui nesse ponto 1. Ponto 1, um homem consciente. Quem é? Jó. Qual é a consciência? Jó compreendeu de que Deus está no comando de todas as coisas, de que Deus é soberano e nada acontece sem o cuidado ou o propósito de Deus. Jó afirma corretamente que os seus sofrimentos resultam da vontade soberana de Deus. Aqui é uma perspectiva, né, espiritual sobre o sofrimento. E é uma palavra pesada, né?
Quando você fala, não, Deus é a origem da minha aflição, é uma palavra dura. Mas foi isso que Jó falou, e nós vamos mais abaixo aqui entender um pouco como isso acontece e por que isso acontece. Jó afirma que as flechas do Todo-Poderoso estavam encurvadas nele. Jó 6,4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se me arregimentam contra mim. E ainda ele fala no verso 6 aqui do capítulo 19: sabei agora que Deus é que me oprimiu com a sua rede e me cercou. Eu acho assim, a leitura do livro de Jó é muito difícil. Não sei o que os irmãos pensam quando estão lendo o livro de Jó. Por que eu estou dizendo que é difícil? Porque você fica sempre naquela dúvida. O que está sendo falado, que são discursos, está certo ou está errado? Porque a gente viu que em cada discurso, seja dos amigos de Jó, ou seja de Jó, existem coisas certas e ao mesmo tempo algumas coisas erradas. Então a gente fica nessa dificuldade, mas só estudando mais, e essa oportunidade que a gente tem aqui é também, em estudar essa lição, dá para clarear melhor esse assunto para nós. E nesse caso, alguém poderia dizer, Jó está errado. Que história é essa de que as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, né? Ou que Deus me oprimiu, a sua rede o cercou. E a nossa tendência é querer, vamos limpar a barra de Deus, né? Não, a bondade de Deus não permite que coisas ruins aconteçam. Muitos dizem, isso aí tudo aí é o inimigo que está agindo. Mas repare, mesmo o inimigo agindo, Deus é soberano sobre todas as coisas. E é isso que Jó está falando aqui, no sentido de que as coisas não acontecem, nada acontece que não seja algo decretado, algo que faça parte do propósito de Deus na vida e na história. Sabemos que todas as coisas se desregularam, vamos dizer assim, por causa do pecado, por causa do afastamento do homem de Deus. Mas o plano de Deus sempre é bom, e nesse plano bom acontecem coisas ruins. Nós vivemos num mundo ruim, não há como você pensar em viver nesse mundo e não enfrentar dificuldades, e não enfrentar problemas. Aonde que você vive? Você vai enfrentar os problemas relacionados aonde você vive. Então isso acontece, e a gente vê bem explicado isso aqui na lição. A bondade de Deus, ela também está relacionada às coisas ruins que acontecem. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Aqui mais uma palavra de Jó, em Jó 23, 16, 17. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Ainda nós vemos aqui esse aqui nós já lemos, né? Vou dizer isso. Aí nós continuamos aqui na revista, diz: o reconhecimento da soberania de Deus não elimina a realidade de outros agentes causadores dos males e dos sofrimentos, apenas ressalta a autoridade e o domínio divino sobre eles. Então deu para a gente entender bem isso? O sofrimento, ele é algo ruim, mas qual é o papel de Deus nisso? Nós sabemos que as coisas ruins acontecem mesmo diante da bondade de Deus, porque Deus tem o controle.
do sofrimento. Apesar de muitas coisas causarem o sofrimento, Deus tem o controle de todas as coisas. Como diz aqui nesse texto, é a soberania de Deus, mas isso não elimina a realidade de outros agentes causadores de males. A gente sempre fala, por exemplo, você pega um automóvel e anda a 200 por hora e bate numa parede, se você saiu vivo, vamos supor que morreu, tá, você vai sofrer. O sofrimento foi por quê? Porque você pegou o carro, porque você andou naquela velocidade, porque você bateu na porta. Mas isto foge à história, à soberania, ao controle de Deus? Não foge ao controle de Deus. Porque Deus é aquele que permitiu que você pegasse esse carro, que você, de certa forma, desviasse assim. E nós sabemos que o sofrimento, ele sempre age de duas formas, né? Principalmente para o ímpio como juízo, e para o justo e para o cristão como disciplina. Nós, no sofrimento, temos a graça de crescer, enquanto que o ímpio, ele só está ali sendo castigado, né? Muitas vezes para nada serve. Então Deus promove o bem a partir do sofrimento, que é o que eu acabei de dizer na sequência que diz, ele utiliza o sofrimento para a sua justiça, trazer disciplina ao justo e impor aflição ao perverso, quando pecam. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Eu poderia dizer, né? Você poderia dizer, a minha vida também está repleta de exemplos disso. Mas se a gente passar aqui, nós não vamos ler e comentar todas essas passagens, mas ele fala, Deus lançou as pragas sobre o Egito, enviou serpentes contra Israel, levantou o mal contra a casa de Davi, como disciplina pelo adultério com Betseba e pelo assassinato de Urias. Ananias e Safira foram mortos por mentirem ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Eu acho interessante essa passagem, depois que eles foram levados, que eles foram mortos, né? Eles mentiram e foram mortos. Atos 5:11 diz o seguinte: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Então, repare que às vezes o sofrimento de alguém pelo pecado não só promove a restauração daquela pessoa, nesse caso não teve restauração, eles foram mortos, mas também promove o temor na nossa vida. Você não precisa passar por certas dificuldades, certos pecados para aprender. E quando não tem nenhuma oposição, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, fulano está fazendo tudo errado e não acontece nada com ele, eu vou fazer também. Mas quando a gente percebe esse peso, isso gera temor na nossa vida. Na sequência aqui, nós estamos falando sobre exemplos que a Bíblia traz sobre esse assunto. Fala que o Senhor virá como chamas de fogo, tomado de vingança. Aqui fala no Apocalipse sobre derramar do cálice do Senhor. Ou seja, a gente tem aquela ideia de um Deus bom, né? De um Deus de amor, mas esse Deus bom de amor, ele age com justiça, com verdade, e é o Deus, o Pai, que é aquele que disciplina os seus filhos, que ama. Sofrimento usado para refinar a fé de seus seguidores. As Escrituras nos encorajam a encarar as tribulações com alegria, considerando os benefícios que trazem. Participantes da glória, à medida que nós participamos dos sofrimentos. Aí ele fala sobre essa questão que a gente falou há pouco, considerar os sofrimentos de Jesus, a partir daí, para que nós possamos também suportar os sofrimentos na nossa vida. Então, por que alguém poderia se alegrar diante do sofrimento? Porque neste sofrimento, ele percebe, ele cresce, ele assim aprende pela disciplina. Em sua sabedoria,
Deus pode determinar que o crente passe por dores e lutas com o fim de aperfeiçoá-lo na fé e para que sua fé seja comprovada. Fala de Jesus, no sentido do que até mesmo o plano da salvação teve a questão do sofrimento. Aqui também tem a passagem lá de Deuteronômio, né, falando a respeito das dificuldades que o povo passou, e diz: ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. No enfrentamento de sua dor, Jó também compreende que Deus poderia livrá-lo a qualquer momento, inclusive se o sofrimento fosse resultado do seu pecado. O que a gente entende, então? A gente está caminhando aqui para o fim desse primeiro tópico. O sofrimento pode estar relacionado ao pecado, o sofrimento pode estar relacionado a uma oposição de alguém que se levanta contra nós, o sofrimento pode estar relacionado simplesmente a algo que a gente nem sabe o qual. Fato é, o sofrimento sempre vai estar relacionado à soberania de Deus e à forma de Deus conduzir as coisas. Talvez seja um argumento difícil da gente aceitar, né? Mas é a realidade. Ou a gente entende que a soberania de Deus é em tudo, ou Deus não é soberano. Então, tudo é o quê? Tudo, até mesmo as dificuldades que nós enfrentamos. E aí nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E com certeza nós poderíamos aqui afirmar que nos momentos que mais passamos por dificuldades foram os momentos que mais nós crescemos e que foram os momentos que mais nós nos aproximamos de Deus. Nessa dependência do Senhor, com certeza. Jó ainda aqui, 7, 20, 21, declara: se pequei e mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, por que fizeste de mim um alvo para ti? Por que não me perdoas a minha transgressão e não tiras a iniquidade? A questão aqui seja por pecado, seja pelo que for, né? Acho que é uma oração que nós devemos fazer. Porque o Senhor não tira. Deus pode tirar o sofrimento a hora que Ele quer. Aquilo que nós passamos por dificuldade não está no nosso tempo, né? Está no tempo de Deus. Então nós, diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade, nós clamamos que Deus realmente tire. Nós queremos ser livres. E, como diz aqui, se quiseres podes purificar, mas é um exemplo de um leproso. Ele sabe e nós sabemos que Deus tem poder para nos libertar de todo o mal. Finalizando aqui o ponto 1, Jó nos ensina a reconhecer o controle absoluto de Deus sobre nosso sofrimento e a confiar em seu poder para nos libertar de todas as aflições. Eu não sei se está mais abaixo aqui, se tiver eu repito, mas uma das coisas que eu meditei aqui quando estava estudando isso é exatamente essa ideia de que o sofrimento ele é algo que nos coloca numa sensibilidade diferente da vida e nos faz enxergar melhor as demais coisas. Eu acho que está mais para baixo, inclusive o nosso próprio pecado, aquilo que a gente nem se importava muito, nós começamos a notar, e nós somos assim purificados por esse sofrimento. A gente volta nisso, se não voltar lá na conclusão eu volto. Irmãos, querem me ajudar? Terminamos aqui o primeiro ponto. Vamos, contribuições são bem-vindas. Interessante essa parte. Fico pensando,
A Bíblia fala, a história de Jó fala que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Ou seja, um homem sem pecado? Não, né? Então, aí a gente começa a juntar uma peça na outra e mostra que Deus trabalhou na vida de Jó dessa forma para nos ensinar, lógico. Deus permitiu que o Satanás fosse lá maltratar a vida de Jó, porque Jó também precisava de mais entendimento de Deus. Jó precisava ser mais humilde, claro, porque apesar de, como eu disse, o relato dizer que ele era um homem perfeito, mas ele também tinha dificuldade. Ele precisava também aprender mais de Deus, assim como nós, cada dia. Se eu fico perguntando às vezes, quando está muito calmo, tudo muito bom, é hora de ficar atento? Ou não? Claro que sim. Está tudo muito tranquilo, muito sossegado, então está perfeito. Claro que estamos longe disso. Daí a necessidade que temos de buscar mais a Deus. E como é difícil aceitar quando as coisas parecem que não estão dando muito certo, né? Estava tudo tão bom, como é que agora a canoa vai virar? Não, não é assim. Então parece que ele ensina para a gente essa lição, principalmente essa primeira parte, que nós dependemos de Deus em tudo, e nessa dependência Deus vai nos corrigir, Deus vai nos moldar, Deus vai agir nas nossas vidas conforme Ele quer. Ele é Deus para fazer o que Ele quiser. Por isso que Jó está falando que Ele pode mudar num instante a situação difícil numa situação favorável a Ele e a vida dele. E assim é o nosso viver. E essa lição vem nos ensinando muito a respeito disso, principalmente aquela de não compararmos o sofrimento do outro com o nosso sofrimento, que foi muito maior que a dele. Não, nada disso. Eu já aprendi essa lição e vou carregar ela comigo, e acredito que todos nós vamos estar nos fortalecendo com a história da vida de Jó, se nós estivermos buscando aprender lá. Senão é uma história como qualquer uma outra. E foi dito aqui que Deus é amor, Deus é tudo que precisamos, mas nós esquecemos que Ele é justiça e que às vezes nós precisamos de uma disciplina, de uma exortação maior. Talvez a gente esteja deixando passar batido essa parte. Se nós queremos ser perfeitos, como que vai ser perfeito? Não é sendo martelado, sendo punido por algumas coisas. Como que se purifica algo? Através de atos de purificação. Esse ponto, então, fica claro que o sofrimento, ele resulta da vontade soberana de Deus. O sofrimento, ele tem vários motivos. Às vezes não é um motivo. Por que você está doente? Tem vários motivos. De repente você ficou próximo de alguém doente, ou a sua imunidade está baixa, ou você é um descuidado, de certa forma, da sua saúde, ou... São vários motivos. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: existe algo que está por cima, primeiro de tudo, é a soberania de Deus. Deus é soberano, eu estou sofrendo porque Deus quis assim. Se eu perdi o emprego, eu vou ficar revoltado? Eu vou culpar o meu colega lá que tomou meu lugar? Ou se eu estou doente, eu vou ficar revoltado? Sempre eu vou falar, se Deus me tirou desse emprego, porque Ele quis assim. Quando Ele vai me dar outro, qual será outro? Isso aí já é a história de Deus. Então, no lugar de ficar buscando, como esses amigos fizeram, né? Buscando um motivo, e o motivo que deram era que Jó estava em pecado, Jó está dizendo, olha, eu posso até ter pecado, e como tenho, né? Como foi dito agora pelo Bert, mas que o motivo maior, quem é aquele que assim está por trás de tudo, é Deus, na minha vida. As consequências existem de cada sofrimento também. Mas a gente tem dificuldade, mas
Deus está soberano. Essa busca dos amigos de Jó não ajudaram em nada, né? Quando o senhor falou, aconteceu alguma coisa comigo, alguma coisa foi, vamos dizer, de certa forma, provocada. Aí aparecem os amigos lá, também, você faz tudo errado, você não devia ter subido na escada, você não devia ter feito aquilo, você não devia ter feito aquilo outro, você mesmo que está errado, agora quer culpar Deus disso. Então, parece que faz um parafuso de vez em quando. E a gente entra nesse segundo tópico. A gente está passando por dificuldades. Nós precisamos falar sobre a dificuldade. Não adianta te guardar tudo. Mas é uma bobeira, né? Comprei meu carro novo e ele não foi emplacado. Ó, que chique. Agora eu não posso fazer uma viagem que eu queria, viajar ali. Para você aquilo é um problema. Para quem que você vai contar isso? Difícil, não é? Mas nós temos dificuldades que são absurdas no sentido, mas são dificuldades. Eu fui no extremo também, né? Mas nós temos dificuldades. E às vezes a gente não tem esses amigos para falar. Que bom a gente ter um amigo para contar uma coisa dessa, né? Chega lá, Renata, comprei o carro dela, está com um problema, que tristeza, não vou poder viajar, tenho que viajar de ônibus. Agora um carro novo vai ficar na garagem, tá? Ter um amigo para contar e ele fazer com empatia, olhar, nossa, puxa, se eu estivesse passando por essa dificuldade, também estaria sofrendo, né? Não é chegar e falar, se eu tivesse essa dificuldade, eu estaria feliz com o meu carro aqui já velho, né? Mas geralmente a gente tem essa resposta errada, né? Ao invés de entender, de entrar na empatia, de sofrer com o outro, dizer, larga a mão disso. Né? Temos várias dificuldades. Então aqui esse tópico 2, ele vai falar que nós podemos expressar e devemos expressar a nossa dor, mas a gente tem que entender o seguinte, para quem? Não vai sair expressando a dor para todo mundo por aí. Ou escolher os amigos errados para expressar a sua dor. E aí a grande lição que eu aprendi aqui é que a gente tem Deus para expressar a nossa dor. A oração acalma o coração. E tem coisa que a gente não consegue falar para ninguém, nem para a esposa não dá para falar. E às vezes a gente tem sim alguém para falar que é Deus. Ele vai nos ouvir. E quando a gente fala e alguém ouve, e quando a gente fala e Deus ouve, a gente acalma. E às vezes a gente até muda o pensamento. Que bobeira. Podia estar, né? Deus consola, fala, não precisava estar bravo, preocupado com isso. Pensa em outra coisa. Então, ponto 2. Aprendemos com Jó a expressar nossa dor e indignação. A frustração com essa vida é um resultado esperado e necessário em um mundo marcado pelo pecado. Nós vamos chegar a isso, está lá embaixo, mas aprendemos com Jó a expressar a nossa dor e indignação. São vários versículos aqui. Jó atentou para a sua aflição. Aqui o 23:2, a minha queixa é de um revoltado. Por mais que Jó tenha enfrentado com paciência e perseverança, mas ele não deixou de expressar a sua dor e até mesmo a sua revolta. Capítulo 10, verso 1, a minha alma tem tédio, a minha vida, darei livre curso à minha queixa. Já pensou isso aqui? Darei livre curso à minha queixa. Senta que eu vou falar tudo agora, né? Perigoso esse negócio aqui. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Sabemos que Deus não concordou com as suas palavras, né, em tudo, mas nós sabemos que, de certa forma, Deus considerou Jó correto. Lá no capítulo 42, quando ele diz aos amigos de Jó e a Elifaz,
principalmente aqui disse a Elifaz: não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, ele considerou os discursos de Jó retos, diante dos discursos dos amigos de Jó. Jó falou tudo só coisa certa? Não, mas Deus considerou ali os discursos de Jó. Jó admitiu sentimentos como revolta e frustração comuns de quem sofre. Aqui vai mais um alerta para nós, irmãos. Eu falei, né? Para quem? Que Deus nos abençoe, que a gente possa ser essa pessoa, que a gente tenha que ter, a gente precisa de amigos, de alguém que nos ouça, mesmo que seja uma palavra de, entre aspas, de um revoltado, ou uma crítica infundada. Mas em umas situações, nós precisamos fazer isso. Vamos supor que eu estou passando um problema com a igreja, aí eu não tenho ninguém para falar, aí eu chego lá no Pedro e falo: Pedro, estou sofrendo isso e aquilo. Aí ele me leva para o conselho: o pastor é revoltado. Olha o que o pastor está falando. Ele não pode ser um ombro amigo de entender que aquilo que eu estou falando é apenas um desabafo de um momento que eu estou passando. Então a gente precisa destes amigos. Agora, é o que eu estou falando, o errado é eu chegar como pastor, ser aquele pastor que eu já vi muitos por aí, que fala mal de todo mundo, fala mal da igreja, vai falar para todos os pastores, vai falar para todo mundo, e fala mal de um para o outro, do outro para um. Esse é um revoltado e um que não sabe medir a sua fala, a sua frustração. Então nós precisamos ter essa dosagem. O que nós podemos falar, até onde, para quem, que a gente pudesse falar mais coisas, né, irmãos? Porque a gente passa por problemas e dificuldades sozinhos, que bênção seria se a gente tivesse alguém. E às vezes a gente tem esse alguém, mas a gente também não procurou, com medo de errar, de falar para a pessoa errada. De repente você procura alguém para contar um pecado ou um problema que você está vivendo, e essa pessoa vai espalhar isso. Menina, fiquei sabendo. Você sabia que o fulano de tal está fazendo isso? Ao invés de orar, de ajudar o irmão, vai contar para os outros. Aquela fraqueza que ele apontou que era só para você. Aí tem aquela história de só um amigo íntimo, né? Eu só tenho um amigo. Contei só para uma pessoa, que aquela pessoa só tem uma pessoa, que a outra só tem uma pessoa, e de repente está todo mundo sabendo. Então o segredo é segredo. Algumas coisas que nós ouvimos, nós devemos orar por aquela pessoa que contou e ajudá-la na sua dor. E aí entra o tópico que eu falei da oração. Jó admitiu as suas dificuldades e com certeza os problemas, eles abalam a nossa confiança em Deus, abala a nossa confiança, e nós precisamos buscar principalmente a Deus em oração. Filipenses 4,6: fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições. 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E eu lembrei de duas canções, né? Uma que a gente tem cantado ultimamente: na oração encontro calma, na oração encontro paz, falar com Deus faz bem para a alma, falar com Deus me satisfaz. Quantas vezes a gente está afligido com alguma coisa, a gente simplesmente para um pouquinho, vai cantar uma música, vai fazer uma oração. Tem outro hino que diz: bendita a hora de oração que acalma o aflito coração. Então, está nervoso, né? Vai pescar? Não, vai para a reunião de oração, né? Vai orar, vai se colocar diante do Senhor, e assim, coloque para o Senhor, você pode falar tudo, desabafa mesmo. Não sei, mas por que você me criou desse jeito, né? Por que eu não nasci lá em Nova York? Você nasceu em Itapeva, tanto lugar bom para eu nascer, né? Fala para o Senhor que está te incomodando, fala para o Senhor da placa lá do seu carro que não chegou ainda, quem sabe ela chega no outro dia, né? Coloque diante de Deus tudo aquilo que você está passando, porque Ele vai confortar. Na maioria das vezes Ele vai revelar no nosso coração,
E aí que a gente entrou naquilo que eu falei lá no ponto 1, que eu disse que estaria mais abaixo. Aqui diz: os tempos de tribulação são usados por Deus para revelar o que está em nosso coração. A aflição expõe nossas fraquezas e pecados. Por isso, o melhor é buscar a Deus, pedindo ajuda para renovar a nossa mente e fortalecer a nossa fé. Quem, no momento da tribulação, não tem no seu coração revelado os seus pecados? Pode ser até que Deus não revele um pecado novo, mas quem, no momento de tribulação, não perde o prazer pelo pecado? Só um ímpio, né? O ímpio está sofrendo e está pensando no mal que ele tem que fazer amanhã, que ele tem que ficar melhor para pecar. Mas nós, no momento em que nós passamos por dificuldades, enfermidades, nós temos aquele temor lá do Atos 5, né? Nos aquietamos, na dificuldade nós ficamos mais calmos, mais amáveis com os outros. Com certeza nós nos humilhamos, humilhados na presença do Senhor, buscamos a Deus, e também o Senhor revela ao nosso coração o nosso pecado. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé, que foi a oração do jovem endemoniado. Eu creio, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Salmo 13. Davi se assenta abandonado e Davi se sente abandonado e pede a Deus atenção, mas ao fazê-lo, sua confiança na graça é renovada, e ele pode louvar ao Senhor pelos seus benefícios recebidos. São vários salmos que acontece exatamente isso. No começo é um lamento, levanta-se os problemas, mas no final do salmo tem aquela frase: eu confio no Senhor, dedicarei a minha vida, louvo ao Senhor, graças te darei, Senhor, porque é o reconhecimento de que Deus assim restaura. As dores físicas e emocionais, espirituais, levaram Jó a experimentar o desgosto com a vida e preferir a morte em um sentimento que pode atingir muitos. Aqui fala sobre o que a dificuldade, o sofrimento pode causar. Primeiro, a incapacidade de suportar, né? Você tem esse sentimento de que você não suporta mais, que não, sabe, que você já passou por algo e já não dá mais, né? Mas dá. Relacionado a isso, a falta de esperança. Parece que nunca vai se resolver. Esse problema nunca vai se resolver. Frustração de ver os ímpios vivendo despreocupadamente. Aqui nós não lemos, no capítulo 24, aparece algumas vezes ele falando a respeito disso, dos ímpios. Mas eu estou sofrendo aqui, e olha aquele lá, vivendo feliz, está até parecendo que está colhendo os frutos que eu plantei. E aqui ele diz, entendeu? Sobre essa frustração de ver os ímpios vivendo despreocupadamente. E aí a resposta é: a frustração é o resultado esperado e necessário em um mundo marcado pelo pecado. A frustração, infelizmente, é uma má notícia, mas ela faz parte da nossa localização. Eu falei isso no início. Onde que nós vivemos? Num mundo quebrado, num mundo de pecado, num mundo de dificuldades. Quando você conserta uma coisa, quebra a outra, né? Tampa um buraco aqui, aparece outro ali. Né, Obed? Não precisa nem ficar tudo calmo, não. Às vezes está tudo cheio de problema, aparece mais um. Você até esquece do anterior, você fala: nossa, aquele era fácil, eu nem lembrava que era fácil, né? Aí acaba um, acaba outro, e assim as coisas vão mudando. Mas nós não devemos desistir, nem desanimar. Como diz aqui, nessas horas devemos apresentar os nossos sentimentos sinceramente a Deus, para que Ele restaure em nós a alegria da salvação. Então, esse ponto 2, estamos passando por dificuldades? Devemos, se possível, encontrar pessoas para falar sobre isso,
sobre a nossa dificuldade, um amigo. E principalmente colocar diante de Deus em oração, entendendo essa questão aqui. Nós não podemos buscar sentido nesse mundo, porque esse mundo traz frustração. O sentido que eu falo é encontrar, digamos assim, uma vida perfeita, sem problemas. É igual casamento. Quantas pessoas... separar porque eu estou com problema. Peraí, mas problema nós vamos ter. Então, eu vou largar meu emprego porque eu estou com problema. Então você tem que largar tudo, né? Mas pessoas chegam ao ponto de fazer isso, de morrer no sentido de se suicidar. Semana passada acho que eu vi uma pequena reportagem de uma mulher, olha a engenhosidade. Ela pagou para um matador matar quem? Ela mesma. Ideia, né? Não vai ficar dando ideia. Então, a pessoa não tem coragem de tirar a própria vida. Ela falou, quanto você cobra para matar uma pessoa? Aí ele falou, é tantos mil lá. Então tá bom. Aí sou eu vou lá em tal lugar, você vai lá e me mata. As ideias. Então, adianta fugir do mundo, fugir dos problemas? Não, nós vivemos no mundo que a frustração é o resultado esperado, aonde nós estivermos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, até mesmo sozinho. Se você se isolar de todo mundo, ficar lá no seu quarto, você vai encontrar dificuldades. As pessoas que mais tentam se agradar, fazer tudo para ser feliz, são as que mais têm dificuldades com isso. Terminamos aqui. Querem nos ajudar mais um pouquinho? O ponto 3 é bem curtinho. A citação aí do Salmo 51 é bacana a gente ver e comparar. Veja que o Jó tem os amigos dele que, como diz um ditado caipira, põe mais lenha na fogueira. Mas aqui o Davi teve esse sentimento de buscar a restauração, devolve-me a alegria da salvação, porque ele teve um amigo verdadeiro que foi, no seu contexto, mostrar a situação de vida dele, que foi o caso do Natan, né? Que foi lá e falei para ele, aconteceu isso, e está acontecendo isso por causa disso. E Davi se envolveu com o assunto, né? Ele achou que não era com ele, a hora que viu era ele mesmo, e tomou essa atitude de clamar a Deus, pedir a misericórdia, falar para Deus que ele tinha errado, que ele tinha pecado e que ele precisava que Deus devolvesse a alegria da salvação. Então veja que interessante, num caso as pessoas acusavam que estava sofrendo por causa do seu pecado, aqui o outro falou, aconteceu isso, a sabedoria de quem, ele que o senhor disse antes, vai falar para qualquer um de um erro bobo que você cometeu, pode não dar certo, mas vai saber para quem falar? Eu sei para quem falar, para aquele que está lá em cima. Vamos lá, ponto 3. Um homem justo. Jó defende sua integridade e justiça, resistindo às acusações de seus amigos que o vinculam ao sofrimento devido ao pecado. Fica bem claro que Jó não quis dizer, eu não peco, eu sou perfeito. Que Jó estava apenas dizendo aqui que aquele sofrimento específico ali não estava só relacionado ao pecado, ou seja, que ele era um homem íntegro diante de Deus. Nós devemos responder dessa forma. Eu sou um homem justo, eu sou um homem santo. Não somos? Por que nós somos santos? Porque nós somos perdoados, amados por Jesus. Você não pode dizer, eu sou um pecador. Nós somos pecadores, mas nós somos pecadores justificados. Então, como que Jesus nos vê? Ele nos vê como santos. Se Jesus olhar para você, ele vai falar, olha lá meu santo, olha lá o meu filho. Ele não vai falar, olha lá aquele pecador, porque ele nos olha por intermédio dos méritos de Jesus. Então, nesse sentido, Jó está afirmando, e nós devemos afirmar que nós somos santos. Em resposta à humildade, ele declara, longe de mim
que eu vos dê razão, até que eu expire. Nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a consciência por qualquer dia da minha vida. É uma palavra que parece arrogante, parece alguém que fala, não, então eu sou perfeito. Mas se a gente entender que ele está, como Paulo, afirmando a justiça, declarando a sua justiça, baseado em Deus, nós entendemos que ele está correto. Olha aqui, Jó declarou que sua esperança estava no seu Redentor, que se levantaria sobre a terra, restauraria a sua saúde e que o faria ver a Deus. Em uma outra passagem aqui, falando de Paulo, Paulo chegou a dizer para aquelas pessoas, pessoas que o perseguiam, eu deveria ser louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. 2 Coríntios capítulo 12, verso 11 a 12, aqui eu li no meio desse texto. Então ele está acusando as pessoas que o consideravam pecador. Ele está afirmando a sua santidade. Jó também está afirmando a sua santidade. Como eu acabei de dizer que nós também devemos afirmar a nossa santidade. Olha o que diz aqui na lição. Os cristãos devem se apegar à justiça recebida de Cristo, permanecendo fiéis, mesmo sobre ameaças, torturas, negando qualquer tentativa de invalidar o perdão divino. Então nós devemos entender aqui, como diz esse tópico, que nós somos servos, somos justos de Deus, e principalmente que o nosso sofrimento, ele não pode ser relacionado simplesmente ao pecado, porque aí você estaria dizendo que Deus age conforme a nossa ação e não conforme a sua soberania. Na semana passada tinha uma frase lá que eu não vou lembrar perfeitamente, na lição da semana passada, que falava que os amigos de Jó agiram igual Satanás, que Satanás chegou e disse para Deus, Jó é bonzinho assim, porque você trata ele bem e tal, e tirou a ideia da soberania, ou seja, de que Jó era um filho, era alguém que amava a Deus, porque ele era cristão, vamos dizer assim. E os amigos de Jó, parecido com Satanás, vieram falar, Jó é assim, está assim porque ele pecou, E aí a mesma ideia, ele está dando motivos como se que Jó só era bom quando ele tinha tudo de Deus, agora ele já não está amaldiçoando a Deus porque ele é pecador. Então, nesse sentido, tira essa ideia de que Deus é soberano sobre todas as coisas e nós somos justos por Deus. E se nós sofremos, uma variável de coisas estão acontecendo, mas nós somos santos, perfeitos de Deus. E o que Deus nos deu? A salvação. Passamos por dificuldades? Passamos, mas o maior presente que Deus nos deu é a salvação. Nós podemos viver em paz, porque Deus nos deu esta paz. Conclusão: lutas e sofrimentos podem nos afetar profundamente, gerando tristeza e angústia. Ao enfrentá-la, Jó expressou sua dor e revolta com sinceridade, mas também firmou sua fé na soberania de Deus, na esperança de liberdade e na justiça divina. Jó expressou sua dor, mas firmou a sua fé na soberania de Deus. Deus sabe o que faz. Dizer que sabemos que é Deus que está por trás de todas as coisas é dizer que você confia no Senhor, que você está sobre a liderança e o cuidado de Deus. Por último, considere como você reage ao sofrimento. Você reconhece os propósitos de Deus? Expressa sinceramente as suas frustrações,
e mantém a fé na justiça e salvação de Jesus Cristo? É uma pergunta, né? Como nós devemos reagir ao sofrimento? Reconhecendo que fazem parte do propósito de Deus. Que mais? Expressando a nossa fé, mantendo a nossa fé na justiça, na salvação de Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos continuando aí as nossas lições. Não deixe de ler em casa tanto a Bíblia como também a revista, para que a gente possa aproveitar melhor, né? Por mais que a gente leia, a gente sempre tem algo mais para aprender aqui, que é uma repetição, né? Uma repetição do que você leu, mas a gente sempre aprende um pouquinho mais à medida que repetimos.